Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você sempre confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Hoje com as sessões dos dias 13 e 14 de agosto de 2014. Karina, temos algumas características nas sessões desta semana. Aliás, toda vez sempre tem algum elemento que diferencia os julgamentos. É muito curioso isso. E além da grande variedade de temas relacionados, até a inserção do tipo sanguíneo em identificação foi um tema, em julgamentos, isso era constitucional ou não, a partir da legislação dos estados. E também um elemento que ele é diretamente ligado ao plenário do Supremo Tribunal Federal, mas não é propriamente jurídico, que é a eleição do novo presidente e da vice do Supremo Tribunal Federal. É uma semana de trabalhos árduos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, aproximadamente 4 ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas, algumas julgadas improcedente, mas pelo menos 3 delas procedente, então declarando a inconstitucionalidade de leis. E na quinta-feira, um julgamento que ainda não foi finalizado, que fala justamente da composição dos conselheiros, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Há uma peculiaridade na composição deste Tribunal de Contas, que não faz parte do Poder Judiciário, mas sim do Legislativo, e auxilia o Poder Legislativo do Estado na tomada de contas, tanto do Poder Executivo como de outros gastos públicos. Esse Tribunal de Contas do Estado de Alagoas ainda tem um conselheiro que teria sido nomeado antes de 88. E é justamente dentro dessa composição e na abertura de uma vaga que se discutiu num recurso extraordinário de quem seria essa vaga, quem deveria indicar a ocupação dessa vaga, se o governador do Estado ou se a Assembleia Legislativa. Houve um empate, o julgamento não foi finalizado, mas vale a pena a gente conferir os destaques das principais argumentações, já que o plenário se dividiu diante da declaração de suspeição do próprio ministro Luiz Roberto Barroso, que não participou desse julgamento. O ministro Gilmar Mendes estava ausente justificadamente, e aí nós tivemos um empate de 4 votos junto com o ministro Marco Aurélio, entendendo que a vaga seria de indicação do governador do Estado, e 4 ministros acompanhando o ministro Teori Zavascki, que acabou abrindo a divergência no sentido de que essa nomeação deveria ser feita pela Assembleia Legislativa do Estado, em razão justamente de não haver ainda hoje, após mais de 20 anos da Constituição Federal, um membro do Ministério Público Especial junto a esse Tribunal de Contas no Estado da Federação. Bom, e também com relação à posse, ou melhor, a posse vai ser marcada ainda. Nós tivemos a eleição do novo presidente e vice do Supremo Tribunal Federal. Ainda nesta edição nós vamos ver a reportagem completa, porque isso aconteceu exatamente na sessão plenária da quarta-feira. Mas primeiro vamos tratar da sessão da quarta e da quinta do ponto de vista dos julgamentos realizados pelos ministros no plenário do STF. Começando, portanto, com a quarta-feira, os ministros do Supremo abriram os julgamentos da sessão plenária com uma ação direta de inconstitucionalidade de relatoria do ministro Luiz Fux, em que se questionava a constitucionalidade de uma lei criada pelo Poder Legislativo do Estado do Paraná. O governador do Paraná questionava a constitucionalidade de uma lei criada pelo Poder Legislativo do Estado que estabelece prazo para a propositura de ação regressiva contra servidor que foi o motivo de uma condenação do Estado e também determina a realização de audiências públicas para análise de determinados casos, sob chance de punição. A liminar foi concedida em 2005 para suspender a aplicação da lei. O ministro relator votou pela procedência do pedido do governador e foi acompanhado pelos demais ministros. A Constituição conferiu aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e autogoverno e impõe a observância obrigatória de vários princípios, dentre os quais o pertinente ao processo legislativo, de modo que o legislador estadual não pode validamente dispor sobre as matérias reservadas à iniciativa privativa do chefe do Executivo. Eu cito praticamente precedentes de todos os integrantes da atual composição, como também da composição anterior. O ato normativo hostilizado, inegavelmente, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, sendo certo que esta Corte, igualmente, já afirmou inúmeras vezes que a iniciativa de leis que verse sobre o regime jurídico de servidores públicos é reservada ao chefe do Poder Executivo, e aqui também cito vários precedentes dos
componentes que integram, no momento, a bancada da Corte Suprema. A lei paranaense exigiu para o órgão público integrante do Poder Executivo a Procuradoria do Estado, função que deveria decorrer de iniciativa do governador do Estado. Exatamente por esse, que deveria decorrer de iniciativa do governador do Estado, inaugurada essa normação por esse poder na forma da Constituição Federal. Cito o parecer do representante do Ministério Público, que está de acordo com esse entendimento também, e estou propondo, como sugestão de voto, julgação direta de inconstitucionalidade procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 109 de 2005 do Estado do Paraná. Outra ação direta de inconstitucionalidade analisada pelos ministros tratava de prazos estabelecidos por uma lei aprovada na Assembleia de Pernambuco, determinando que os planos de saúde deveriam fazer análise de pedidos de exames em prazos determinados e de acordo com a idade do paciente. A autora, uma empresa de planos de saúde, afirma que sobre essa matéria apenas a União pode legislar. Ao julgar a ação, o ministro relator Luiz Roberto Barroso considerou que, por ser matéria de natureza contratual, está inserida dentro do direito civil e somente a União pode legislar sobre isso. Neste caso, claramente existe uma intervenção com matéria contratual e, portanto, de direito civil e ainda de matéria claramente assimilável a seguros e, consequentemente, também da competência da União Federal. De modo que, presidente, para simplificar, porque a questão de fato é simples, eu estou julgando procedente o pedido por invasão da competência da União em matéria de legislação sobre direito civil e sobre seguros. É como voto, presidente. Ao final da primeira parte da sessão, a ministra Rosa Weber leu o relatório de duas ações diretas de inconstitucionalidade encaminhadas pelos governadores dos estados de São Paulo e de Santa Catarina, contra leis aprovadas nos estados, obrigando a presença do tipo sanguíneo em documento de identificação. De acordo com os requerentes, ao estabelecer essas condições, houve violação de artigos da Constituição Federal e usurpação da competência da União. A Procuradoria-Geral da República se posicionou de maneira favorável ao pedido dos governadores. Pois é, esse julgamento ele teve continuidade na segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira, mas antes ainda, em relação à primeira parte da sessão, houve um outro processo também sobre vício de iniciativa, que foi julgado pelos ministros do Supremo. Tratava-se de uma outra ação direta de inconstitucionalidade, agora contra um dispositivo constitucional da Constituição do Estado de Alagoas, que determinava que a própria Assembleia Legislativa indicaria um dos membros do Conselho Estadual de Educação. E os ministros acabaram julgando procedente essa ação direta de inconstitucionalidade por votação unânime também, por entender que essa indicação cabe ao governador do Estado e não ao Poder Legislativo, à Assembleia Legislativa. E também, então, dessa forma, foi um julgamento até bastante rápido. O ministro Dias Toffoli foi o relator e já havia sido deferida a liminar nesse caso e ela apenas foi confirmada no mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade. Então, também declarada inconstitucional um dispositivo da Constituição do Estado de Alagoas acerca dessa possibilidade de indicação pela Assembleia, que não pode, violaria a Constituição, vício de iniciativa, inconstitucionalidade formal, portanto, declarada no Supremo. Pois é, esse julgamento ele aconteceu antes daquele julgamento que nós vimos no final da reportagem do Gabriel Ciafrei, que era o julgamento exatamente sobre a inserção do tipo sanguíneo nos documentos de identificação. Aquele julgamento teve a continuidade na segunda parte da sessão com as sustentações orais e os votos dos ministros. Ao ler o voto, a relatora, ministra Rosa Weber, entendeu que as assembleias não legislaram sobre registros públicos e que, nas leis estaduais, os cidadãos podem decidir se querem ou não o tipo sanguíneo nos documentos. Por maioria, o pedido não foi aceito. Também vislumbro, na determinação constante da lei estadual em referência, uma típica manifestação normativa que se ajusta de modo exemplar aos postulados que informam o federalismo de cooperação, que representa, no contexto da nossa organização federativa, um expressivo instrumento de atuação solidária e de cooperação institucional entre as diversas pessoas estatais e instâncias do poder a que se refere em seu artigo 1º, texto da Constituição da República. É o que, a meu juízo, prossigo, ocorre na espécie.
em que os artigos 1º e 2º da Lei 12.282 do Estado de São Paulo veiculam comando e instruções endereçados unicamente ao órgão estadual responsável pela emissão do documento, no sentido de que observem o Regramento Federal e que, havendo a solicitação, a cumpram, atendam ao requerimento. A vigência da norma federal, autorizando as autoridades públicas expedidoras a registrar, quando solicitadas pelos interessados, informações relativas ao tipo sanguíneo e ao fator RH, aliás, delimita a eficácia do diploma estadual impugnado. Por fim, na minha compreensão, nada dispondo a lei impugnada sobre direitos ou obrigações de particulares, limitado o seu escopo a disciplinar a organização e a atuação de órgão da administração estadual responsável, tampouco entendo eu a falar em afronta à competência privativa da União para legislar sobre direito civil. Então, senhor presidente, embora eu comungue das premissas que foram com brilho externadas da tribuna, no que tange a necessidade do tratamento uniforme, eu não consigo vislumbrar neste texto legislativo estadual qualquer invasão da competência legislativa da União para legislar sobre o direito civil e registros públicos. Bom, Karina, aqui temos aquela situação. Às vezes, quando a gente diz que o pedido não foi aceito, mas então pode ter o tipo sanguíneo nas identificações, isso às vezes dá uma certa confusão. Então, duas legislações estaduais, São Paulo e Santa Catarina, estavam sendo questionadas nas ações diretas de inconstitucionalidade. Como os pedidos não foram aceitos, então as ações não prosperaram no seu intento, então vale sim a legislação estadual, as duas legislações estaduais com relação ao tipo sanguíneo em documentos de identificação. Apenas o ministro Luiz Fux votou de forma divergente, entendendo que o Estado teria legislado e, portanto, teria invadido, usurpado uma competência que seria privativa da União nos termos da Constituição. Também uma inconstitucionalidade formal, porque o Estado não poderia legislar. Mas esse posicionamento foi apenas e tão somente do ministro Luiz Fux. A maioria entendeu e votou assim como a ministra Rosa Weber. Ao contrário do que a Procuradoria do Estado de São Paulo, na verdade, o Estado de São Paulo alegava, a Constituição teria dado um tratamento diferenciado para a identificação civil e não permitiria, portanto, que nos estados da Federação houvessem regras diferenciadas acerca dessa identificação. E, portanto, pedia a declaração da inconstitucionalidade. A ministra Rosa lembrou que existe uma lei federal, uma lei elaborada pelo Congresso Nacional, que é o poder legislativo responsável por legislar aquelas matérias de competência da União, que dispõe que, para a ministra Rosa Weber, essa lei federal, ela autorizaria, na verdade, orientaria a forma como a administração pública dos estados deveriam expedir esses documentos de identificação, incluindo essa tipagem sanguínea ou fator RH, caso houvesse o requerimento do interessado. Então, haveria essa condicionante. Então, não seria obrigatório esse registro e, portanto, o interessado deveria se manifestar. Para a ministra Rosa, essa legislação federal, ao orientar os estados, estaria dando a eles a oportunidade de falar sobre esse assunto numa lei estadual e, para ela, portanto, não haveria qualquer invasão, usurpação de competência da União para legislar sobre direito civil e muito menos sobre registros públicos. E a maioria do plenário, na quarta-feira, acabou votando junto com a ministra Rosa, insisto mais uma vez, apenas o ministro Luiz Fux divergindo, entendendo que as leis eram inconstitucionais. Mantidas, portanto, a possibilidade de inclusão dessa tipagem sanguínea e do fator RH no estado de São Paulo e no estado de Santa Catarina, as leis continuam valendo. Bom, essa foi a sessão plenária da quarta-feira. Vamos agora para a sessão plenária desta quinta-feira. Só lembrando que daqui a pouco a gente volta à sessão plenária da quarta por conta da eleição do novo presidente e da vice do Supremo Tribunal Federal. Na sessão plenária da quinta-feira, os ministros do STF começaram a julgar um recurso extraordinário de um membro da Assembleia Legislativa de Alagoas contra uma decisão do Tribunal de Justiça que permitiu ao governador nomear um membro do Ministério Público para o Tribunal de Contas do Estado. Aqui um detalhe, do Ministério Público especial para o Tribunal de Contas do Estado. Vamos ver na reportagem. A cadeira de membro do Tribunal de Contas de Alagoas, que deve ser preenchida pelo Poder Legislativo, ficou vaga após a saída de um conselheiro.
Depois da aposentadoria, um substituto foi indicado pela Assembleia, mas a Associação Nacional do Ministério Público de Contas alega que a vaga deveria ser ocupada por um membro do Ministério Público, indicado pelo Poder Executivo, e entrou com um mandado de segurança. A decisão do TJ de Alagoas foi favorável à associação e inverteu o número de cadeiras destinadas aos poderes. De acordo com o autor do pedido, ao autorizar o governador a nomear mais um membro para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas de Alagoas, o número estabelecido pela Constituição Federal de 4 nomeações por parte do Poder Legislativo e 3 pelo Poder Executivo foi violado. No estado de Alagoas, ainda existe um conselheiro que foi escolhido sob a égide da Constituição de 1967. Então, nós, no estado de Alagoas, ainda estamos no regime de transição do regime constitucional anterior para o novo regime constitucional. Em virtude dessa circunstância, não era possível, consoante o Tribunal a qual entendeu, que nós tivéssemos a representação do Ministério Público de Contas desde 1988, porque os tribunais de contas, eles não tiveram sua composição retirada em 1988, eles permaneceram com os membros que já existiam em 1988. A defesa da Associação Nacional do Ministério Público de Contas alegou que a vaga da Assembleia Legislativa deveria ser ocupada por um membro do MP. Se utiliza da técnica da vaga cativa, da respectiva categoria de sua origem, chamada cadeira cativa, que prescreve que ao vagar um cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, deve-se observar quem originou a indicação. Frise-se que esta técnica apenas se justifica se já se encontra plenamente estruturada no âmbito do respectivo tribunal a organização constitucionalmente estabelecida. Ao proferir o voto, o relator ministro Marco Aurélio mencionou que em caso de manutenção da decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas, haveria inversão da proporção de cadeiras no Tribunal de Contas e que deve ser respeitado o número de vagas distribuídas entre os poderes constituídos. Ele decidiu dar provimento ao recurso. Antes de tudo, em qualquer circunstância, deve-se respeitar a distribuição proporcional de cadeiras entre os poderes constituídos, na forma preconizada na Carta, assegurado e surgindo aí a figura da cadeira cativa. O ministro Marco Aurélio foi acompanhado pelo presidente eleito do STF, ministro Ricardo Lewandowski, e pelos ministros Carmen Lúcia e Dias Toffoli, que ressaltou a jurisprudência do Supremo para reformar a decisão. A história toda da jurisprudência, ministro Theory, ministra Rosa, ministro Fux, é de se fazer a adequação à Constituição de 1988, respeitando-se o paradigma 4 Assembleia, 3 governadores de estados. Com a devida vênia, o voto do ministro Marco Aurélio está alinhado a vários julgados desta Corte. O ministro Theory Zavascki destacou que, em caso de provimento do recurso, há risco do Tribunal de Contas de Alagoas continuar sem membros do Ministério Público Especial. Ele abriu divergência e foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux, Rosa Weber e Celso de Mello. Se nós, nesse momento, chancelarmos a possibilidade da Assembleia Legislativa nomear um novo conselheiro, isso vai significar que vai se perpetuar uma situação que se diz nos autos já vem de 20 anos, em que não há representante do Ministério Público Federal, Ministério Público especializado no Tribunal de Contas. O julgamento do recurso extraordinário ficou empatado, porque o ministro Luiz Roberto Barroso se declarou impedido de votar. O Pleno do STF decidiu aguardar o retorno do ministro Gilmar Mendes, que justificou sua ausência da sessão para decidir se a vaga em disputa no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas é de nomeação da Assembleia Legislativa ou do Poder Executivo do Estado. Uma questão que vale a pena esclarecer com relação a isso, que é uma confusão muito normal, inclusive, até pelas denominações. Se fala em Tribunal de Contas e também Ministério Público. E você já disse antes que o Tribunal de Contas, embora leve essa designação, ele não é um órgão do Poder Judiciário. Exato. Isso dá muita confusão, porque as pessoas pensam que não, mas é um tribunal, é um Ministério Público. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, com o perdão da frase feita, não é isso, Karina? Exatamente. Esse Tribunal de Contas, ele estaria vinculado ao Poder Legislativo, como eu disse, atuaria nessa função típica também do Legislativo. O Legislativo, ele tem funções
legislativas propriamente ditas, de elaborar as normas, mas também tem uma função de fiscalizar. E o Tribunal de Contas auxilia nessa fiscalização externa feita pelo Poder Legislativo. E esse Tribunal de Contas, ele tem uma composição que é definida pela própria Constituição. No caso do Tribunal de Contas dos Estados, ele deve ser composto por 7 conselheiros, 3 indicados pelo Presidente da República e 4 indicados pela Assembleia Legislativa, pelo Poder Legislativo do Estado. E na composição desse Tribunal de Contas, sob a nomeação do governador, um dos membros deve ser auditor do próprio tribunal, para ser conselheiro, um é de livre nomeação pelo governador do estado e o outro deve ser um membro do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas. Esse Ministério Público, ele não se confunde com aquele Ministério Público da União, que é previsto na Constituição, e nem com o Ministério Público do Estado. É um concurso próprio, é um Ministério Público que vai atuar apenas e tão somente junto a esse Tribunal de Contas do Estado. Então, o promotor, por exemplo, do Ministério Público Especial de Contas, ele não vai, por exemplo, ser transferido para atuar numa vara criminal? Não, hipótese alguma, até porque é um concurso próprio. Então, ele não se confunde com os membros do Ministério Público do Estado, como eu disse, e nem o Ministério Público da União. A grande discussão aqui é porque abriu-se uma vaga junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, mas essa vaga deveria ser nomeada, deveria ser indicado um conselheiro pela Assembleia Legislativa. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado, aí o Poder Judiciário, determinou que aquela vaga fosse ocupada por um membro do Ministério Público Especial junto ao tribunal, que é de nomeação do governador, porque desde há mais de 20 anos, esse seria o único Tribunal de Contas de um Estado da Federação Brasileira que não teria uma representatividade do Ministério Público. Então, o que os ministros verificaram é que havia sim, existe um período de transição para a adequação desse Tribunal de Contas, mas para o ministro Marco Aurélio, não poderia agora o governador indicar esse membro do Ministério Público, devendo abrir a vaga, então, dentro daquelas 3 indicadas pelo governador, porque senão inverteria o número fixado pela Constituição da proporção de que o Executivo nomeia 1/3 dos membros e o Legislativo 2/3. Então, havendo essa inversão, haveria uma inconstitucionalidade. Daí o motivo porque o ministro Marco Aurélio dava provimento a esse recurso extraordinário. Mas o ministro Teori Zavascki entendeu de forma divergente, sendo acompanhado por outros 3 ministros, entendendo justamente por que existe essa transição e não há essa figura, um conselheiro membro do Ministério Público Especial do Tribunal de Contas. Nesse Tribunal do Estado de Alagoas, haveria sim a necessidade dessa nomeação, ainda que feita pelo governador do Estado. Então, nós tivemos aí uma divisão, de forma a causar um empate nesse recurso extraordinário, e os ministros acabaram suspendendo o julgamento desse recurso para a colheita do voto do ministro Gilmar Mendes, que estava ausente justificadamente da sessão. Com o impedimento do ministro Luiz Roberto Barroso, então, 4 votos a 4. Vamos aguardar o retorno desse recurso extraordinário para decidir, então, de quem efetivamente será a vaga aberta junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Se a indicação partir do Poder Legislativo ou se mantida a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, o órgão do Poder Judiciário, que determinou que o governador fizesse essa nomeação de um membro do Ministério Público Especial. E sendo um julgamento do plenário, você vai acompanhar a decisão ao vivo no direto do plenário e a repercussão aqui no Plenárias. E a semana ainda foi marcada pela eleição do novo presidente e da nova vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. A votação aconteceu na sessão plenária ainda da quarta-feira. Os 10 ministros presentes no plenário votaram de forma separada para os 2 cargos. A primeira votação foi para presidente do STF. O ministro Luiz Roberto Barroso fez a leitura dos votos. Por 9 votos a 1, o eleito para assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal pelos próximos 2 anos foi o ministro Ricardo Lewandowski. Eu anuncio com muito prazer e com muita honra que o ministro Henrique Ricardo Lewandowski foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. O novo presidente do Supremo se disse comprometido em exercer as funções da Suprema Corte. Comprometo-me desde logo a honrar as tradições mais do que seculares do Supremo Tribunal Federal e também cumprir e fazer respeitar a consagrada liturgia desta Casa de Justiça. Em seguida, foi aberta a eleição para a vice-presidência.
Pelo mesmo número de votos que elegeu Ricardo Lewandowski novo presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia foi eleita vice-presidente. Eu agradeço a confiança dos pares, prometo ser uma vice mineira, ou seja, quase invisível. Depois da eleição, o ministro Celso de Mello cumprimentou o novo presidente e a nova vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Destacou o momento que vive a Suprema Corte e o papel que ela exerce na sociedade brasileira. Tenho absoluta certeza de que os eminentes ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia saberão agir com sabedoria, com prudência e com segurança, enfrentando e superando os obstáculos e desafios tão comuns ao exercício da presidência e da vice-presidência do Supremo Tribunal Federal. O ministro eleito para a presidência do STF também recebeu os cumprimentos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O Ministério Público Brasileiro reconhece em Vossa Excelência a vocação para o diálogo, como já dito aqui, vocação para o trabalho cooperativo e, principalmente, liderança. Teremos nas mãos de Vossas Excelências a certeza e a segurança de um biênio que se assegurará como produtivo, exitoso, bem realizando a jurisdição e bem coordenando os trabalhos da justiça neste país. Parabéns. Tenham uma exitosa gestão, é o que a Advocacia Nacional deseja a Vossas Excelências. O plenário do Supremo Tribunal Federal ainda confirmou na tarde da quarta-feira os nomes do professor Manuel Carlos de Almeida Neto para o cargo de secretário-geral da Presidência e do servidor Amarildo Vieira de Oliveira para ocupar o posto de diretor-geral da Secretaria da Corte. Eles foram submetidos ao referendo do plenário, conforme determina o regimento interno do tribunal, por indicação do ministro Ricardo Lewandowski, presidente eleito do Supremo Tribunal Federal. Karina, estes foram os destaques da semana. Tem mais na próxima. Encontro marcado na próxima semana, ao vivo no Direto do Plenário, quarta e quinta-feira e no final de semana com plenárias. E como sempre, obrigado pela sua companhia aqui conosco e continue na TV Justiça.